Boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda semana pedagógica do Espaço Saber. Hoje, a terceira live dessa semana. Boa noite, Natália, Juliana, Suzete está sempre conosco. Cláudia Generoso também, sempre conosco. Raíssa, Tuca Morim, Jaqueline, Eliane Rangel, muita gente conhecida. Muito obrigada pela presença. Hoje a gente vai ter a terceira live, né, da Semana Pedagógica, um assunto que o pessoal pede muito, né? A gente já teve vários cursos a respeito de dislexia e a gente recebeu muito pedido para trazer uma live sobre dislexia. Então hoje a gente vai falar sobre o aluno com dislexia, com a nossa querida Mônica, neuropsicopedagoga, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito bacana. Eu recebi muitas perguntas, já selecionei aqui várias, né? Vamos responder várias perguntas. E Raquel também está aí, boa noite. Deixa eu ver se a Mônica já chegou. Acredito que já esteja por aí. Já está. Suzana está aí também, Sônia Mello. Muita gente querida. Muita gente que está sempre conosco no espaço. A Mônica aí. Boa noite. Boa noite, Mônica. Deixa eu melhorar aqui, que tá escuro aqui. Espera aí. Tá bom aí a imagem? Tá bom a imagem? Tá me ouvindo bem? Som, tô ouvindo bem. O som tá chegando bem? Tá chegando bem. Ótimo. Boa noite para todos. Eu estou falando com o pessoal, né, como a gente falou hoje à tarde, que dislexia é um dos assuntos mais pedidos, né? Junto com o TDAH é o assunto que o pessoal mais solicita. E existem muitas dúvidas, né, quanto à questão de direitos, adaptações, como identificar, e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Isso. O pessoal está falando que a sua imagem está travada. Realmente está, mas eu estou te ouvindo muito bem. Deixa eu chamar meu suporte técnico aqui, Davi. A minha imagem está travada. A O som sua está está chegando. O travada. som está chegando. Mas a minha O imagem seu vídeo está travado. Agora, o som tá bem, tá normal. O som a gente está ouvindo bem. Joana Teles está aí. Melhorou. Chegou o técnico. A gente tem os técnicos em casa, né? Eu também tenho, meu auxiliar de produção. Renata está aí assistindo a gente. Muita gente querida que frequenta o nosso espaço. A gente acredita que em breve a gente vai estar junto novamente. Bom, a gente está aqui com a nossa querida Mônica. Eu sou até suspeita de falar, né? Uma amiga querida. Eu falo que ela é uma das que mais dão curso lá no espaço. Mônica é professora do curso de mediação, do curso de autismo, curso de AEE, o curso de dificuldade de aprendizagem, está sempre conosco, assim, é um prazer muito grande, além de ser uma amiga querida, né? Uma profissional competente, que eu acredito no trabalho, né? Na conduta, mais do que o trabalho, eu acredito na conduta. E aí ela está com a gente hoje, estreando nas lives, né? Primeira live de Mônica, não conosco, mas a primeira live mesmo dela. Hilary também está aí, um abraço. E a gente vai falar de um tema, dislexia, né? Eu recebi uma pergunta de uma pessoa muito preocupada. Eu vou falar para você enquanto mãe. Tá chegando pergunta aí. Essa pessoa falou para mim, olha, você pode falar da minha pergunta? Eu vou falar do início, essa primeira pergunta logo. A Liz, lá de São José dos Campos, Mônica, em São Paulo. Ela falou, acompanho vocês do Espaço Saber, participei da primeira e fiquei feliz quando veio uma live sobre dislexia. Meu filho tem 12 anos. Recebemos o diagnóstico de dislexia há 4 meses. E aí, o sonho dele sempre foi cursar uma faculdade. E esse laudo veio como esse laudo chegou e a gente achou que o sonho acabou.
né? O sonho de cursar uma faculdade. Porque eu não, ela falou, acredito que ele com dislexia não seja possível fazer uma universidade. E ela até me ligou hoje à tarde também, muito nervosa, ela é de São Paulo, falou que queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre isso. Bom, então eu vou passar a palavra para a Mônica, a gente vai conversando, né? Já me perguntaram o que é a diferença entre TDAH e dislexia. A gente vai falar sobre isso durante a live também. Então vamos lá, minha amiga, com você aí. Bom, boa noite, né? Como a Luciana disse, é a minha primeira live. Eu me reservei para não fazer, porque essa questão de muita mídia, eu não fiquei muito tensa no início. Mas vamos lá, faz parte do nosso trabalho, é um novo momento, é uma nova era de aprendizagem, está todo mundo agora conectado. Não é uma questão com a tecnologia, é uma questão mesmo minha. E a dislexia, respondendo essa mãe de São José dos Campos, ela não desanima, não, é só uma dislexia. Eu vejo a deficiência, o transtorno, a síndrome como só alguma coisa a mais, que se nós acompanharmos, tratarmos, fizermos as estimulações necessárias, tudo é possível. Não é ele não ganhou agora assim, um rótulo, ele é disléxico, ele não consegue. Não. Eu tenho uma grande amiga minha que ela é mestre em educação inclusiva e ela é disléxica. Ela fez mestrado, nossa, e é disléxica. Então, não é um fim de alguma coisa, é um começo de uma nova maneira de aprender. É um começo de um aprender diferenciado, com algumas preocupações, claro, que a gente vai ter, porque a gente vai falar no decorrer dessa live, coisas que podem acarretar uma criança com dislexia que não seja bem acompanhada, né? Mas tendo acompanhamento, tendo uma estimulação, tendo uma atividade adequada, não é um fim de uma faculdade, é o começo de uma faculdade de uma maneira diferenciada, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pensa, dislexia. É uma deficiência? Não, dislexia não é uma deficiência, é um transtorno. Ah, então tomando remédio passa? Não, tomando remédio não passa, porque é um transtorno. Já vem com a criança. Não é aquela dificuldade de aprendizagem que a criança teve temporariamente. Ah, ela perdeu um familiar, não está em condições de aprendizagem, então ela está num momento especial dela que ela está com bloqueio na aprendizagem. Isso é uma dificuldade de aprendizagem. A dislexia ela vai além. Ela nasce com a criança. E a criança vai carregar isso para sempre. E se ela vai carregar essa dificuldade para sempre, que não é uma limitação, é uma dificuldade, ela precisa ter um acompanhamento. Então, em alguns casos, a gente vai ter um acompanhamento com o professor da turma, um psicopedagogo, uma fonoaudióloga, quando a criança é muito bem resolvida. Quando a criança já tem esse diagnóstico, ela não consegue lidar com isso, a gente aconselha também o acompanhamento psicológico, porque isso vai afetar nas emoções. É aquele querer fazer e o não conseguir fazer. Então, essa sensação de que eu quero, mas eu não sou capaz, eu não consigo, eu não faço, isso muitas das vezes requer um acompanhamento psicológico. E aí a família tem que estar bem atenta para saber até que ponto essa criança, esse jovem, está conseguindo lidar com essa sua dificuldade, com essa sua maneira diferenciada de aprender. Eu tive no consultório um paciente, um adulto já, e ele descobriu a dislexia numa fase adulta. E ele teve uma separação conjugal. E nessa separação, a esposa trocou ele por um advogado. Trocou no modo generativo de dizer. E ele achava que a culpa era de quem? Da dislexia. Porque o advogado sabia ler e falar muito bem, e ele não sabia. Então, uma dislexia mal resolvida na fase da infância, na fase da adolescência, não estou dizendo curada e pronto, não tenho mais. Eu tenho dislexia, mas eu sei conviver com ela. Eu sei me organizar para fazer todas as minhas atividades, eu tenho apoio, eu tenho recursos e eu posso lidar bem com a dislexia. E aí a criança vai seguir bem na sua fase adulta, na sua fase de adolescente, na sua fase de mais idade, na sua vida profissional, mas tem que ser estimulada e tem que ser bem acompanhada, tá?
Essa é uma questão. Então, assim, só que o grande problema da dislexia é que ela não é uma deficiência. E aí, nas escolas, principalmente as públicas, que têm a sala de recurso, essa criança ela não é um público-alvo da sala de recurso, porque ela não tem uma deficiência, ela tem um transtorno. E aí ela fica na sala de aula. Algumas escolas, claro, a gente sabe, né, Luciana, que tem escolas com sala de recurso, que o professor da sala de recurso, a gente sabe disso muito bem, a gente vive isso, abraça e vai abraçando e vai agregando todos eles. Mas tem escolas que não têm sala de recurso e tem professor de sala de recurso também, que não está disposto a atender quem não é o público-alvo. E quem atende essa criança? Só o professor regente na sala de aula? Ele vai dar conta? Não, porque uma criança com dislexia, ela precisa de um apoio multiprofissional. Ela não precisa somente do professor regente. E também, gente, é importante lembrar que não é um professor de reforço. Pegar uma criança com dislexia e colocar numa aula de reforço, numa explicadora, para ela reforçar aquela atividade que ele não conseguiu na escola, também não resolve, só pressiona muito mais. Que a criança vai criar um transtorno de ansiedade, que em muitos dos casos acontece, pela necessidade de querer fazer, de querer dar conta. Poxa, eu estou na escola de manhã, eu faço reforço à tarde e eu não estou dando conta. Isso traz um transtorno de ansiedade, que, mais uma vez, a gente lembra a necessidade do psicólogo, né? Então, assim, não é o diagnóstico da dislexia, não é um fim, é um começo de uma nova maneira de lidar com essa criança e de fazer com que ela aprenda, tá? Mônica, tem muita gente perguntando para a gente falar sobre as características. Sim. E aí, uma coisa que eu, nas aulas que eu dou lá no espaço, sabe, na forma presencial, é uma coisa que o pessoal até às vezes, assim, o que é dislexia? Dislexia é uma dificuldade basicamente por cima, superficial, na leitura e na escrita. Então, eu só vou saber que ele é disléxico. Na alfabetização, não. A gente consegue perceber que a criança tem dislexia lá na educação infantil. Por isso que hoje à tarde eu falei da Renata. Quando a gente vê a questão da psicomotricidade, ela não consegue entender lateralidade, ela não consegue reconhecer o seu corpo direito, o movimento do seu corpo. Lá na educação infantil, quando a gente começa com aquelas rotinas de pular dentro, pular fora, para a direita, para a esquerda, mesmo que a gente não use essa nomenclatura para direita, esquerda, mas para aquele lado ou para este lado, aquilo lá, a criança com dislexia ela apresenta sinais de que ela não consegue lidar com isso. Outra coisa que vem da educação infantil, que é a base da educação infantil, né, são aquelas historinhas cantadas com rima. E a criança com dislexia, na educação infantil, o sapo não lava o pé. Não lava porque não gosta. Ele nunca vai entender que o pé rima com não quer. Então, já é mais um sinal que você vai ver desde lá da educação infantil que a criança tem alguma diferença na sua organização de corpo, de movimento, de rimas, que não é necessariamente a leitura e a escrita, como a gente vê a conceituação da dislexia. A gente vai ter mais essa predominância de leitura e escrita quando a gente chega na parte fundamental, que aí é a leitura e escrita. E aí, na educação infantil, principalmente, se confunde muito com a questão do TDAH, né? Que as pessoas até perguntam, é dislexia ou é TDAH? Porque na educação infantil ela é desatenta, ela é dispersa, ela é desengonçada no modo, né, de organizar as coisas. Por quê? Aí a pessoa fica na dúvida, ela tem dislexia ou ela tem TDAH? E aí gera muitas vezes essas dúvidas, porque os comportamentos de uma criança com dislexia e com TDAH nessa faixa etária, ele é bem próximo, né? Mas já é um sinal. Então, se a gente trabalha numa escola que a gente tem educação infantil, ensino fundamental, a criança vai dar uma continuidade na sua aprendizagem naquele mesmo espaço. Então, já é uma maneira de você sinalizar para o professor que vai pegar no ensino fundamental. Olha, na educação infantil ela não rima, ela não consegue entender a lateralidade, ela não consegue entender em cima e embaixo. E aí você sinalizou para esse professor da alfabetização e ele vai começar a perceber mais na base da leitura e da escrita.
tá? As características maiores que elas têm são a questão da leitura, que não faz uma leitura adequada, tem aquela questão, assim, de querer deduzir o que está escrito, muitas das vezes, porque como não consegue, ela tem uma dificuldade na consciência fonológica. Então, como ela não consegue assimilar esses sons de uma maneira organizada, ela tenta deduzir o que vai ser falado, o lido, o que vai ser falado. Aí, vamos lá. Na educação infantil, a gente percebe pelas rimas e pelo comportamento motor. No ensino fundamental, a gente já começa a ver trocas de omissões de letras, aglutinações, inversões, sons trocados. Mas aí no ensino fundamental, a gente tem também outras crianças que trocam letras, que escrevem, que aglutinam, mas não é com a mesma frequência. O que dá o parecer para a gente da dislexia é a intensidade de que esses erros acontecem, de que essas situações acontecem. Quantas vezes nós mesmos escrevendo um texto, a gente botou o para 2 vezes, o que 2 vezes, mas isso são coisas pontuais. Mas na dislexia, não. Isso é uma coisa permanente, que acontece com muita frequência. Aí, no ensino fundamental, a gente tem uma vantagem, porque a gente tem o mesmo professor, de segunda a sexta, com essa criança, que ele acompanha todo esse processo de desenvolvimento. Ele articula bem com o professor de educação física, e aí dá para você ter um parecer melhor. Quando a criança já vai para o Fundamental 2... fica uma coisa muito restrita ao professor de língua portuguesa, que vê essa criança, no máximo, 2 vezes na semana, por algum tempo. E aí, quando ele chega no ensino médio, o primeiro presente que ele ganha, você imagina um disléxico chegando no primeiro ano do ensino médio, numa escola pública, recebendo aquele bolo deste tamanho de livros, Química, Sociologia, Filosofia, Biologia, que ele passa para lá e passa para cá e não vê uma figura, porque o disléxico, ele é visual, e ele não vê uma figura, só vê texto, e o impacto que isso causa nele. Então, assim, chegar até o Fundamental 2, os disléxicos chegam bem no Fundamental 1 até o final. Dá para conseguir o Fundamental 2, mas quando chega no ensino médio, normalmente vem uma evasão escolar. Porque já o impacto inicial de ver tanta leitura, tanta informação e tão pouca ilustração, isso já dá um impacto muito grande. E aí vamos lá no fundamental de novo, voltando lá para o fundamental. Quando a criança tem dislexia, e nem a família, nem a escola percebe, ela vai sendo retida nos anos que retém, quando é numa escola pública, ou vai sendo retida numa escola particular. E ele fica aquela criança com a idade fora da faixa etária daquela turma. E ele já começa a ser um peixinho fora d'água, porque ele tem mais maturidade do que aquelas crianças daquela turma. E aí começa a entrar uma questão muito séria. Eu sou o maior da turma. Eu sou a mais velha da turma. Eu não posso dizer que eu não sei. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ser o rebelde da sala de aula. Eu vou dizer que eu não quero fazer. Eu vou dizer que a professora é chata. E aí eu digo isso para vocês, que foi assim que eu aprendi o que era dislexia. Eu tive um aluno que ele entrava na sala de aula e já chegava me criticando. E eu dizia para ele assim, tudo bem, você não quer fazer, senta aí e fica quietinho. Senta aí e fica quietinho. Então, para mim, ele era um aluno que só ia à aula, marcar presença e sentava e ficava quietinho. Ele nunca copiou nada, ele nunca fez nada. E eu também, gente, isso há anos atrás, tá? Bem anos atrás. E eu também deixava ele na dele. Não está me atrapalhando, não está perturbando a turma. Até que eu recebi uma aluna com síndrome de Lois-Barr e que eu tinha que tirar ela da cadeira de rodas e botar na cadeira de estudante. Ela tinha toda a parte motora comprometida. Então, eu xerocava a atividade para ela e um dia eu passei a atividade de casa e falei para ela assim, olha, você pode colar aqui uma foto da água no estado sólido, uma foto no estado líquido e uma no estado gasoso. E aí ele grita lá de trás assim, tá vendo? Para sua queridinha, você deixa ela colar. Se fosse comigo, você ia mandar eu copiar. Por isso eu não gosto de você, por isso eu não faço nada. E aí eu dei para ele o mesmo direito que eu tinha dado para essa minha aluna.
Não, mas se você quiser colar a resposta com figuras, você também pode. Desse dia em diante, eu comecei a dar para ele, sem saber, sem ter um diagnóstico, sem ter um parecer, as mesmas atividades que eu dava para essa minha aluna com síndrome de Lois-Barr. E ele começou a produzir. E ele começou a fazer. E aí me despertou um interesse. Ele não é um preguiçoso, como todo mundo diz que o disléxico é. Ele não é um acomodado. Ele quer fazer. Ele tem interesse, mas ele não está conseguindo. E aí chamei a família, conversamos, encaminhamos, foi para a fono, e aí a gente descobriu que era um aluno disléxico. Então, quando eu digo que ele está fora da faixa etária e que ele vai ter essa postura de agressividade, não é que o disléxico seja uma criança agressiva. Ele tem uma postura de agressividade porque ele não consegue fazer. E ele não vai abaixar a cristinha dele e dizer assim, professora, eu sou o mais velho da turma, mas eu não sei fazer. Não, ele não vai. Não vai. Não vai. Ele vai dizer que ele não quer fazer e que você não manda nele. Mas isso é o quê? É uma reação agressiva? Não, isso é um pedido de ajuda. Isso é um pedido de socorro. Eu não estou conseguindo e a gente precisa ter esse olhar atento. E aí, passado algum tempo, eu com minhas rodinhas de leitura, eu fui oferecer os livros. E aí, pela primeira vez, eu disse assim, eu quero. E aí eu tinha esse livro aqui. Tá vendo aí? Qual o nome? A Menina das Borboletas. E aí, quando eu ofertei esse livro para ele, eu li o título e ele começa a desfolhar o livro. E esse livro, ele não tem uma palavra sequer. E ele falou assim, que legal esse... Como é que eu vou ler se não tem palavras? Se você vai ler as imagens. Ficou com o livro e todo mundo já ficou olhando, porque ele nunca tinha pego um livro nas rodinhas de leitura. E na hora que eu falei assim, quem vem na frente contar a sua história... Para minha surpresa, quem foi à frente contar a sua história? Esse é o Ele. E aí ele contou com uma riqueza de detalhes tão grande que eu fiquei emocionada. E aí eu parabenizei, a turma aplaudiu desse dia, que ele começou a ter mais interesse. Aí eu comecei a filtrar e pegar livrinhos com pequenos trechos. E isso foi sendo uma maneira crescente de acontecer. Esse mesmo livro, meses depois, eu dei para uma menina sem dificuldade nenhuma. Sabe aquela aluna nota 10 da sua sala? E ela chegou para mim e falou assim, esse eu não quero, não tem nada para ler. A leitura não é só de palavras. A imagem é um repertório imenso de leitura. E aí eu volto naquela minha fala anterior. Quando ele chega para o ensino médio, ele pega aqueles livros dessa grossura que não tem nenhuma figura e ele vai ter que ler somente palavras e ele não vai conseguir se organizar naquele monte de texto. Então, assim, ele já tem uma dificuldade na interpretação, na leitura e na escrita. E quando não tem uma imagem para dar um direcionamento para ele... para que ele possa, pelo menos, se situar. Esse texto fala dessa imagem. Então, lendo a imagem, eu consigo entender melhor o que está no texto. E aí não tem essa imagem. Só um minutinho. Mônica, a Karine está perguntando se a dislexia tem graus. Davi, olha o barulho aí. Sim, alguns estudiosos falam que tem grau leve, severo e moderado. Tá? Eu prefiro enxergar a dislexia como meramente dislexia, porque para você medir, clinicamente falando, esse grau leve, severo e moderado, vai depender muito daquilo que você oferece para essa criança. Uma criança na educação infantil que recebe um diagnóstico de dislexia, qual é o grau que você pode dar para essa criança? O que você ofertou nessa faixa etária para essa criança? Então, classificar por grau é uma coisa muito relativa, porque isso pode mudar com o tempo. À medida que você vai ofertando mais conteúdo, mais informações, você pode ver se essa dificuldade aumenta ou diminui. Então, tem nas literaturas, a gente vê essa divisão de leve, severo e moderado, mas é uma questão que você precisa pontuar muito bem em que faixa etária essa criança está,
o que acesso de informação ela teve, o que foi ofertado para ela até agora, que estímulos foram dados, fazendo um exemplo sobre isso. Você tem uma criança numa escola que ele tem um ledor para ele, nas provas. Você tem uma criança na outra escola que não tem um ledor, e os dois são disléxicos. Um vai se sair muito bem na prova porque ele tem um ledor. O outro vai ter mais dificuldade. O outro é severo e esse que conseguiu fazer a prova é leve? Não. O que conseguiu fazer a prova, ele teve um recurso. Mas as literaturas, elas trabalham com esse grau leve, severo e moderado. Mas num consultório de psicopedagogia, como eu que sou neuropsicopedagoga, a gente não pontua muito essa questão do leve, severo e moderado, justamente por saber que a gente depende daquilo que a gente ofertou, daquilo que a gente ofereceu. Se eu ofereci bastante coisa, um repertório amplo de leitura, eu posso dizer se é mais severo. Se eu ofereci um pouco de repertório... E aí, a gente vem numa questão que as famílias de menor poder aquisitivo, elas classificam a dislexia como uma mera preguiça, uma mera acomodação. E ainda usam aquele jargão assim, o pai era assim quando estudava, eu era assim quando eu estudava. E aí você vê que, de repente, era um pai disléxico, uma mãe disléxica, mas que nunca enxergou a dislexia como dislexia. Então, essa criança, durante muitos anos, ela não vai ter estímulo. Como é que eu posso classificar o grau de dislexia dela, se ela não teve estímulos nenhum? Então, assim, tem a classificação, mas a gente sabe bem que, dependendo do estímulo que a gente dê, daquilo que a gente oferte, a gente vai ter um resultado diferente que pode mudar esse grau. A gente até compara isso, às vezes, assim, às vezes a criança tem, vamos pegar lá para o autismo, né? A criança é autista leve e não tem estímulo nenhum, vai crescendo, vai continuar um autista leve? Não vai, porque ela não foi estimulada, né? Então, assim, a criança com dislexia, ela já nasce com dislexia, e à medida daquilo que você vai ofertando, que você vai oferecendo, ela vai mudando o seu repertório de aprendizagem, ela vai sabendo lidar com aquilo. E o saber lidar com a dislexia é o que faz toda a diferença. Saber que eu tenho uma estratégia de estudar, que eu tenho uma estratégia diferente de ler, e a gente usa muito aqueles marcadorzinhos que vai marcando e passando parágrafo por parágrafo. E com o tempo, uma criança bem estimulada, eu falo criança que quando a gente pega o diagnóstico bem precoce é muito bom, uma criança bem estimulada, ela na sala de aula vai tirar isso de letra, ela vai conseguir lidar isso muito bem. O máximo que ela vai precisar, dependendo da etapa que ela esteja, da série que ela esteja, é realmente de alguém que ajude nas leituras e em algumas interpretações. Aí falam também assim, mas a criança pode ter dislexia e descalculia? Poder, ela até pode, mas normalmente uma criança que tem dislexia, ela que tem a dificuldade na leitura, na escrita, na interpretação, ela não vai conseguir interpretar os problemas matemáticos. Ela não tem dificuldade na matemática. Ela tem uma dificuldade na interpretação dos textos. Então, ela não tem uma descalculia obrigatoriamente. Ela tem uma dificuldade na leitura e na interpretação dos enunciados das situações problemas. É muito comum isso, né, Mônica? Essa querer fazer essa associação, né? Com a dificuldade, com a descalculia e a dislexia. A Suzana, ela está sempre conosco nos cursos, mandou uma pergunta pelo WhatsApp. Como que se dá o diagnóstico? E, enquanto escola, quais as atitudes, você falou até já um pouquinho sobre isso, quando que a gente deve sinalizar o responsável, né, sobre uma possível dislexia? Bom, como se dá o diagnóstico e quando que a gente deve sinalizar a família ao responsável sobre uma possível dislexia? A família, por sua vez, ela raramente vai perceber que a criança é disléxica. Isso começa uma percepção na escola. Por isso que muitas das vezes se dá já no fundamental, antes da educação infantil. E o meu alerta inicial é que a gente fique atento para que a gente comece a perceber isso na educação infantil, que é uma base que faz todo esse repertório de rima, lateralidade. Mas, normalmente, o que vem, como é que começa tudo? A professora faz uma queixa à família, que a criança não está produzindo na leitura, na escrita, na interpretação, nas aglutinações, nas trocas e omissões de letras.
Não dá para fazer aqui, né? Mas nas aulas presenciais eu sempre coloco um círculo. Dá para ver um círculo. Se eu botar um pauzinho para cá, eu tenho um B. Se eu botar um pauzinho para cá, eu tenho um P. Se eu virar para cá, eu tenho um Q. Se eu virar para cá, eu tenho um D. Então, lá na educação infantil, a gente trabalha para lá, para cá, para cima, para baixo. Então, quando chega no fundamental, ele troca todas essas letras. Ele inverte tudo isso, porque é uma questão de lateralidade. E aí a família chama, a escola chama a família e faz essa sinalização. Quem tem que, em primeiro momento, acompanhar essa criança é uma fonoaudióloga, porque ela tem uma dificuldade na consciência fonológica. Então, no primeiro momento, ela vai para uma fonoaudióloga, que vai também te pedir para psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, para levantar um diagnóstico. Quem levanta as intervenções e as avaliações é a psicopedagogia com a fonoaudiologia. Quem dá o laudo é a fonoaudiologia. Psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicomotricista não dá laudo de dislexia, porque é uma questão totalmente da consciência fonológica. O laudo vai vir por uma solicitação médica partindo de uma fonoaudiologia. E depois que você tem esse laudo, você precisa desse acompanhamento. Aí vamos voltar lá no grau leve, severo e moderado. Se é uma coisa leve, e você vê que dá para estimular desde cedo, esse processo com a fono não dura muito tempo, e ele fica só com acompanhamento com a psicopedagogia. Se é uma criança muito bem resolvida, o acompanhamento psicológico também não perdura por muitos anos. Ele fica só, porque aí vai ser só uma questão dele saber lidar com a aprendizagem, né? Então, assim, o diagnóstico vem pelas queixas da escola, que normalmente sinalizam bem antes da família, até porque muitas famílias desconhecem a dislexia, né? E por ser um transtorno, a criança já nasce com, muitas das vezes é uma questão hereditária. Então, assim, eu sou assim, ele também é assim, não estou vendo nada de errado. Então, passa desapercebido. E a escola que vai perceber e vai sinalizar para que se faça essa busca. Dentro de um contexto de escola pública, eu digo que a gente passa o sofrimento, né? Porque quando é que a gente descobre, né, necessariamente, que a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno no resultado das avaliações? E aí a criança foi um fracasso. Isso acontece quando? De abril para maio. E aí você vai convidar a família para ir à escola. Essa família não vai em maio, ela vai em junho. Aí você faz o encaminhamento. Aí entrou o recesso. Aí esse encaminhamento só vai acontecer em agosto, setembro. E aí a gente chega ao final do ano e essa criança ainda não teve uma visita à fonoaudióloga para que ela possa ser conduzida para um processo de aprendizagem. Então, a gente sofre muito com essa lentidão do processo, tanto da saúde como da aceitação. E como a escola sozinha não dá conta, ela precisa de um apoio, sem contar que um posto de saúde não tem uma psicopedagoga, o sistema de plano de saúde também não aceita a psicopedagogia. Então, é uma das últimas coisas que a família vai procurar de acompanhamento, porque não tem uma cobertura nos sistemas de saúde. E aí acaba atrasando muito mais esse desenvolvimento dessa criança. Mônica, a gente que está na escola, né? A gente observa também, e a gente tem muito esse cuidado, né? Para não banalizar a dislexia. Né? O que é isso? A gente achar que tudo é dislexia. Né? Às vezes é uma dificuldade de aprendizagem momentânea, às vezes é uma alfabetização que não foi muito legal, né? Precária, mas a gente observa essa popularização, assim, a gente não pode banalizar, achar que tudo é dislexia. E a gente vê isso, né, Mônica? A gente vê porque, assim, como o professor sabe, temos professores e professores, eu sou professora, eu me encaixo bem no quadro professor, mas a gente sabe que tem aqueles que vê que a criança tem muita dificuldade e para se descomprometer da responsabilidade de dar um up nessa criança, ele começa a procurar diagnósticos. Porque a partir do momento que ele procura diagnóstico, ele diz, olha, eu não dou conta disso sozinho. Então começa a banalizar.
Tem vários fatores que fazem com que a criança tenha uma dificuldade na leitura e na escrita. Uma alfabetização precária. Ela vem de uma outra região do país que o dialeto, vamos dizer, o dialeto, é diferente do nosso. Então, ela tem uma vivência cultural diferente da nossa, aqui do Rio de Janeiro. Então, ela vai ter um atraso, ela vai ter um déficit, mas isso não quer dizer que ela tem uma dislexia. Um modo de falar de uma cidade quando vai para outra cidade não quer dizer necessariamente que seja uma dislexia, e aí as pessoas querem dar diagnóstico. Aí a gente vê isso com qualquer deficiência, com qualquer transtorno. Vai diagnosticando tudo, vai dando laudo para tudo, né? Por que isso? Porque se eu tenho um laudo, eu vou dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta sozinho. E aí eu estou tirando a responsabilidade de cima de uma pessoa só. Mas nem tudo é laudo. Porque o laudo, ele só é bem-vindo quando ele te dá direcionamento. Um laudo, ele não pode trazer um peso. Uma família que recebe um laudo, ela tem que pegar esse laudo e falar assim, meu filho é disléxico, então eu tenho agora um direcionamento por onde caminhar. Meu filho é TDAH, eu tenho um direcionamento. Meu filho é autista, eu tenho um direcionamento. O laudo não pode ser um peso. Aquela história, meu filho é disléxico e agora? Não. Agora eu sei por onde ir. Agora eu sei por onde prosseguir. Então, assim, o laudo tem que ser nesse sentido, não para ser um peso. Mais alguma pergunta? Tem uma aqui que mais ou menos você respondeu, mas eu vou falar. A Eveline, ela é assistente social lá em Além Paraíba. A dúvida dela é: dislexia tem cura ou a pessoa com bons tratamentos consegue minimizar as características e ter uma vida quase, palavras dela, quase normal? Sim, a dislexia ela tem tratamento, você não tem cura, porque já nasce com igual, né, uma criança com uma deficiência, ela não tem a cura. Mas você consegue lidar bem com isso e volto a dizer, se o emocional, se você trabalha desde a infância, essa organização emocional, uma criança bem resolvida emocionalmente, ela lida com qualquer situação. Então, assim, ela consegue lidar bem, mas tem que ter estímulo, né? Tem que ter um acompanhamento. Não pode ter aquela cobrança acirrada, você tem que fazer, você tem que conseguir. Não, nós vamos conseguir. Nós vamos fazer. Eu digo sempre o seguinte, quando uma criança tem um laudo de alguma deficiência ou de algum transtorno, ela passa a não ter esse laudo sozinha. A família tem um laudo junto com ela. E tudo é nós vamos fazer, nós vamos conseguir, nós vamos correr atrás. E os profissionais que são envolvidos realmente com todo o seu trabalho, ele passa a ser parte desse laudo com essa família, né? A gente vive muito isso, né? Que a gente às vezes até esquece a barreira que separa o profissional da família. A gente esquece também, né? Porque a gente quer o bem dessa criança, a gente quer o bem desse desenvolvimento. Eu queria lembrar que assim, a dislexia, por mais que fale pouco, 10% da população é disléxica. É muita gente. Então, imagine um professor com uma sala de aula com 30, com certeza ele vai ter uns 3 disléxicos lá, porque 10% é disléxico. Mas quase não tem uma percepção, quase não tem um olhar delicado para essa dificuldade, para essa demanda que a gente tem de crianças com uma dificuldade de leitura e escrita. Até por uma questão cultural, dessa história de dizer, o pai era assim, eu era assim, eu não fazia, eu também não gostava de fazer. E eu digo sempre assim, outro dia, meu filho estava falando comigo de língua portuguesa, eu falei assim, meu filho, eu estudei língua portuguesa para passar. Porque é uma matéria que eu achava chata. Oração coordenada, oração subordinada. Gente, eu aprendi isso para fazer prova e passar. E aí você imagina uma criança com dislexia ter que aprender todas essas regras da nossa língua portuguesa, que já não é fácil, é uma língua complicada, né? Eu pergunto muito nas aulas presenciais o seguinte, quem é que fez letras? Quem aqui tem um português assim fluente, que não erra nada? E ninguém se oferta para levantar a mão. Porque todos nós erramos, a nossa língua é uma língua complicada. E para quem tem dislexia, ela é mais complexa ainda. Então, assim, tem coisas que a escola ensina que para nós, naturalmente, já não faz muito sentido. É necessário, porém,
É complicado a gente entender. Imagine para uma criança com dislexia, e a gente tem 10% da população com dislexia. Né? E como eu falei antes, às vezes confundem com déficit de atenção justamente por isso. Eu não consigo fazer. O que eu vou fazer na sala de aula quando eu não consigo fazer uma atividade? Eu vou viajar no tempo, eu vou olhar para as paredes, eu vou contar quantas bolinhas tem no teto. É déficit de atenção? Não, não é déficit de atenção. Essa dispersão dele é porque ele não está conseguindo entender aquilo que está acontecendo ali. Então, dá toda essa dispersão que a pessoa pensa que é um déficit de atenção somente, e não é. Mas... A gente falou do visual, né? Que facilita a aprendizagem, facilita a pessoa com dislexia. Falamos também daqueles marcadores, né? Para também facilitar. O que a gente pode falar assim de atividade para a sala de aula, né? Para a professora? Tem gente perguntando quais atividades a gente pode trabalhar com as crianças com dislexia para ajudar. Sim, o que acontece? O disléxico, ele tem uma autoestima que precisa ser muito trabalhada justamente porque ele está fora do contexto. Ele está ali onde todo mundo está aprendendo a ler e ele está com as suas dificuldades. Então, posturas do professor que são importantíssimas para esse aluno disléxico. Falar olhando para esse aluno. Para ele sentir que você está falando com ele e para ele. É como se você estivesse falando com uma criança com deficiência auditiva, que não é a mesma, estou fazendo só uma comparação, que ela lê lábios. Então, quando ela lê os lábios, você tem que estar falando para ela. Quando você pega com dislexia e começa a explicar a matéria olhando para ele, ele consegue, tanto emocionalmente como na consciência fonológica, entender que aquilo é com ele, que ele vai começar a captar. Então, ele se sente mais importante. Já é um caminho. Organização do quadro. O professor pega e divide o quadro em 3 partes e enche o quadro de atividade. Vai por etapa. Fez a primeira parte, dá um tempo. Aquela história assim, o professor está dando uma aula de biologia ensinando a fazer uma célula. E ele está lá fazendo o centro da célula, o núcleo da célula, aí fala para todo mundo assim, não copie agora, só quando eu acabar de explicar. Só que o disléxico não pode. Ou ele vai fazendo, te acompanhando, juntinho com você, ou depois do desenho todo pronto, todo escrito, ele não vai conseguir. Porque tem excesso de informação para ele poder saber por onde ele começa. Então, umas dicas bem legais é não encher um quadro com muito conteúdo. Prezar por leituras mais curtas. Uma coisa que deu muito resultado e tem dado muito resultado é pontuar o seu texto por parágrafo. Quer ver? Se eu estiver dando um texto sobre história do Brasil, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Em que ano foi? Em 1500. Ele veio numa caravela de Portugal. Então, o que acontece? Eu vou dar um questionário sobre esse texto. Eu pontuo parágrafo. E eu faço as minhas perguntas por ordem dos meus parágrafos. Porque ele vai ler a pergunta, quem descobriu o Brasil, e vai ler o primeiro parágrafo. A pergunta está fresquinha para ele. Aí você vai lá na prova do Enem. Aqueles textos enormes, para no final ter uma pergunta. Quando ele lê a pergunta, ele já esqueceu o texto que tratava aquela questão. Então, dicas é não encher o quadro com muito conteúdo. Permitir que o disléxico copie enquanto você está escrevendo também ou explicando. Porque se ele está copiando e o pensamento dele está conectado com o que ele está copiando, ele vai conseguir entender você falando e copiar. Mas se ele parar, depois ele não consegue voltar para onde ele parou. Falar olhando para o seu aluno, mostrar que você está interessado nele, diversificar a atividade. E aí, vamos lá, os disléxicos, eles têm dificuldades na leitura e na escrita. Porém, eles têm habilidades em outras áreas, de música, de dança, de desenho. Até a gente faz muita referência à questão da dislexia, ao filme Como Estrelas na Terra, que eu acho que quem assistiu e não chorou, né, não estava no seu bom dia. Ele tem habilidades com desenhos excelentes. Então, um bom caminho também é descobrir. Né? Até vou voltar na Paula ontem, né? Paula ontem falando da BNCC. Hoje, graças a Deus, temos a BNCC, que trabalha as habilidades para desenvolver as competências. Eu adorei essa fala da Paula.
A criança tem dislexia, mas ela tem uma habilidade. E se ela desenha bem, eu vou pegar o desenho que ela faz para desenvolver as competências de leitura e escrita em cima daquilo que ela produziu. Então, assim, nós temos que aproveitar essas crianças com dislexia e não olhar só a dislexia. Vamos olhar o que ela tem a mais, o que ela tem de habilidade, o que ela tem que vai ajudar a ela mesma a conseguir vencer essa barreira da leitura e da escrita. E aí, são excelentes desenhistas, são excelentes dançarinos. Eu conheço uma disléxica que ela tem toda essa dificuldade da leitura e da escrita, mas ela escreve rap. E aí? Porque ela escreve rap de rima. Mas porque ela já conseguiu, já aprendeu a lidar com isso. Ela começou a se organizar assim. Então, assim, é uma habilidade que ela tem. Então, por onde eu vou seguir trabalhando com ela a leitura e a escrita? Através dos raps, através das músicas, que é o que ela tem de habilidade. A Nayane está falando que a régua de leitura ajuda bastante. Sim, eu falei, a gente usa muito aquele quadradinho que a gente costuma fazer para leitura para quem tem deficiência visual, né? Também a gente usa adequando para quem tem dislexia, porque ele vai dar aquele trechinho específico para a criança ler e não fica aquela confusão. Eu hoje estava falando o seguinte, eu vou para os Estados Unidos, eu não falo inglês. Como é que eu vou me sair lá nos Estados Unidos? Aí eu não tenho um intérprete para mim. Eu vou conseguir comer? Eu vou conseguir me acomodar em algum hotel? Eu vou conseguir comprar minha passagem de volta? Assim, o dislexo, ele não consegue entender nossos códigos simbólicos de leitura. Então, ele se sente meio que perdido no seu próprio espaço, mas que ele tem condições de ser organizado. Eu queria só trazer uma coisa aqui que eu digo o seguinte, a dislexia não é uma dificuldade de leitura e escrita, como os conceituadores aí dizem. Vitor da Fonseca fala muito nessa questão da dificuldade. Mas é só um jeito diferente de aprender. É só um jeito diferente de fazer as atividades. E se a gente olhar essas habilidades, a gente consegue trazer à tona coisas muito interessantes do dislexia. Aliás, todas as crianças, né, de um modo geral, independente de dislexia, ela tem todas essas habilidades, né? E a gente pode trazer isso à tona a qualquer momento e explorar esse repertório que essa criança tem. O pessoal está perguntando no filme Como Estrelas na Terra, ele está no YouTube. Ele está lá gratuitamente, né, para assistir. Você assiste à vontade, vale muito a pena assistir. Quando eu dou aula presencial no Espaço Saber, eu sempre uso os trechos desse filme. E eu acho que eu já dei, durante esses 3, 4 anos, umas 10 aulas sobre dislexia. E não teve uma aula que eu não passei o trecho do filme que eu não chorei. Porque, gente, nos faz refletir enquanto professor, e é exatamente isso que eu tenho falado aqui, ter esse olhar individualizado para a sua criança, esse olhar para as habilidades dele, para aquilo que ele quer capaz. E é fundamental acreditar no potencial dessa criança. O padre Fábio de Mello, ele diz, né, que a gente só ensina bem a quem a gente ama. E se a gente tem esse olhar afetivo, se a gente tem esse olhar amoroso, a gente vai conseguir ensinar a disléxico, a TDAH, a dilalia, a disgrafia, e a gente vai conseguir, porque quando a gente gosta, a gente só quer o melhor para essa criança. Então, assim, a educação ela tem que ser recheada mesmo, né, igual aquelas pizzas com bordas, de afetividade. Toda a sua sala de aula tem que ser contornada de afetividade. Porque se você não tiver uma afetividade pelos seus alunos, você não vai conseguir perceber dislexia, você não vai conseguir perceber TDAH, você não vai conseguir perceber dificuldade motora, você não vai conseguir perceber nada. E nesse filme a gente vê justamente isso, esse olhar delicado desse professor, quando ele percebe que essa criança precisa... Ai, vai, meu amor. Meu marido está passando aqui atrás, todo machadinho, tadinho. Entreguei logo de vez. O filme é Como Estrelas na Terra. Isso. Como Estrelas na Terra.
A gente vai disponibilizar, vou colocar lá no nosso canal as informações da Mônica sobre do filme. A gente vai disponibilizar uns livros sobre dislexia também, materiais bem bacanas lá no nosso canal no Telegram. O nome do filme é Como Estrelas na Terra. Tem um Tá? testezinho de leitura escrita, Lu, que é muito bom, e ele é prático, para o professor ter uma sondagem em sala de aula. Eu vou mandar para você, e aí você disponibiliza lá também. É uma sondagenzinha, para você diferenciar se é só uma dificuldade pontual de leitura escrita ou se merece uma atenção mais delicada. Então, Aí eu coloco lá no nosso canal no Telegram. O pessoal está perguntando, a gente vai deixar a live salva sim, vai para o YouTube. Fica salva com certeza no nosso canal no YouTube, Espaço Saber Niterói. Ai, tá acabando. Acabou. Foi tão bom, foi tão rápido, né? Foi muito bom. Passa rápido. Mas olha, eu já tô assim convidando Mônica publicamente, né? Mônica quase nem convido, eu já mando a intimação. Para ela dar um curso, né, sobre dislexia pelo Zoom, né? Ótimo. Renata vai dar um de psicomotricidade, eu estou fechando um com a Maria Paula. Mônica podia dar um de dislexia também pelo Zoom. E o Zoom, né? A gente compartilha imagens, a gente compartilha textos, eu acho bem legal, isso, né? Dá para ver. É legal. E a gente agradece, né? Hoje a gente chegou a 240 pessoas. Mônica, muito obrigada por tudo. Você quer mandar um recado aí para o pessoal, final? Sim, agradecer a presença de todos, é muito bom estar com vocês, assim, nesse momento de pandemia. O que tem nos mantido de pé, sustentado, são essas nossas conversas, reuniões de Zoom, essas lives que a gente assiste constantemente. A gente tem aproveitado bem esse momento de formação, né? Porque a gente acaba aproveitando live e estudando conteúdo de diversas áreas, coisa que a gente não tem tempo de fazer no dia a dia. Mas quem quiser me seguir aqui no Instagram, segue. Eu também tenho a página no Facebook. Eu sou professora de apoio em Niterói, trabalho com o Luciano em Niterói, né? Nós temos também as nossas palestras, estamos morrendo de saudade das nossas aulas presenciais. Aqui em São Gonçalo, coordenadora do Centro de Referência Municipal em Autismo. Oi. O pessoal está pedindo seu Instagram. Ah, sim. E assim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar um zap, pode mandar uma mensagem no Face, pode mandar uma mensagem pelo Instagram, que o que a gente puder, a gente está ajudando, a gente está somando aí, tá bom, gente? A live é um pouco, o tempo é curto, mas quem quiser conversar mais, a gente conversa. E vamos. Qual o seu Instagram, Mônica? Qual é o seu Instagram? É Mônica SS Lacerda. Mônica SS Lacerda. E a gente vai disponibilizar todas essas informações no nosso canal no Telegram. Eu vou colocar o endereço para vocês novamente. Pessoal, amanhã a gente tem encontro com Ana Laura Simão, educadora musical. Vai falar sobre música e inclusão. Um assunto muito bacana também, né? A gente amanhã, mesmo horário, às 7 horas, a gente está com a Ana Laura aqui conversando sobre música e inclusão. Minha amiga, muito obrigada. Tá? Muito obrigada pela parceria, por mais um encontro. Obrigada a todos que estiveram conosco. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, tchau, tchau, Mônica. Um beijão para todos. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo.